Vocês estão bem? Felizes? Alegres? Encorajados? Gente do céu, eu acho que eu não posso descer muito, né? Eu acho, mas vamos lá. A gente vai falar sobre valores. E, assim, né? Eu tenho em casa, gente, também um mestre, né? Que vem... Rapaz, tu vai falar sobre o quê? Aí ele, eu acho que é tua cara falar sobre edificação de pessoas, fervor de espírito, me mandando um monte de sugestão. Se deixe, quando você vai pregar, eu não me envolvo. Não se envolva, não, que é eu e o Espírito Santo. Mas, assim, vou falar, contextualizar um pouco vocês, né? Nesses dias, algo que o Senhor tem falado comigo. Para quem não sabe, gente, eu passei 15 dias, assim, num processo, assim, bem intenso, né? Precisando exercer a minha fé sobre cura na minha vida, porque eu estava com um problema, né, na coluna, estava mesmo, e estava, não estou mais, sou sarada, sou curada. E vocês sabem que isso foi há 2000 anos atrás, né, gente? Mais de 2000 anos atrás, que Jesus já pagou o preço, Jesus já nos redimiu de tudo, de toda a doença. Então, assim, eu simplesmente precisava receber, né? Já recebi a minha cura, eu sou sarada e curada pelas pisaduras de Jesus. E você também, porque a cura está disponível para hoje. Amém? E algo que aconteceu comigo, né? Eu sempre, independente, fazendo meu devocional, continuando minha vida de oração, tudinho. Mas eu fiquei alguns dias sem nem poder, né, me levantar muito, só ia para o banheiro, para a cama, da cama para o banheiro. E sem saber, né, que ia ministrar. E naquele dia... eu simplesmente deixei a Bíblia de lado e disse, eu vou fazer o devocional quando eu sentir bem, porque essa dor está me incomodando demais. E simplesmente, naquela noite, eu estava querendo muito, estou lendo a Bíblia toda, e naquela noite em específico, eu ia ler sobre Neemias. Eu estava lendo o livro de Neemias. E algo muito engraçado que aconteceu foi que eu tinha pedido indicação sobre propósito. Eu queria que alguém me indicasse livro sobre propósito. No momento, eu estava acabando um livro e eu sou assim, eu acabo um já pensando em outro, quero ler outro. E eu disse, eu quero ler algo sobre propósito, tive algumas indicações, mas quando foi à noite, eu fui fazer o meu devocional. E eu não podia ficar deitada e não estava podendo ficar sentada. Aí eu peguei meu devocional e fui ler, né, a minha Bíblia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Neemias. Que coisa engraçada com o meu Espírito Santo, né? Porque isso aqui eu ia falar no final, mas ele mandou falar agora, então vamos embora. E abre lá, por favor, Neemias. Neemias no capítulo 1. Aleluia. Deixa eu passar aqui. Esses livros menores é uma bênção, não é, minha gente, para encontrar? Neemias, no capítulo 1. E quando eu li isso aqui, me chamou muita atenção. No versículo 3, vou ler já a parte final, diz assim: o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os teus pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os seus mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Aí lá no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Para contextualizar vocês, Neemias, ele era o copeiro, ele estava servindo, ele servia o rei. E você não poderia entrar na presença do rei triste. Você não podia, e a Bíblia fala que não só triste, mas abatido de espírito, ao ponto do rei chegar aí. O que é que você tem, Neemias? E olha só,
Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Qual era a tristeza que Neemias estava? Porque a cidade dele estava destruída, os muros daquela cidade estavam destruídos. Tudo acabado, Jerusalém, a sua cidade. E ele estava amargurado por isso. Por quê? Porque simplesmente ele foi o homem escolhido por Deus para reconstruir os muros daquela cidade. Deus simplesmente chamou Neemias para isso. Ele o convocou para isso. O propósito dele era reconstruir esses muros. E você está pensando, porque Deus tem um propósito na tua vida, um chamado na sua vida, simplesmente as coisas vão ser fácil? Não. Mas a Bíblia garante que Ele vai te dar estratégias para cumprir. E esse livro de Neemias, simplesmente, naquela noite, quando eu comecei a ler, o que diz aqui, ele simplesmente começa a dizer para o rei, né, como é que eu não vou estar triste, minha cidade está dessa maneira e tal. O Espírito Santo começou a borbulhar dentro de mim sobre chamados e propósitos. Mas não somente o meu, mas de pessoas. Sabe que tem pessoas, eu vou falar, o meu tema é vida de fé, gente, mas eu preciso falar sobre essa parte de propósito, que também tem tudo a ver com a fé. E tem pessoas que estão esperando você se posicionar no seu propósito. Tem pessoas que estão esperando porque você é a resposta que ela precisa. Talvez, querido, os seus familiares nunca, talvez, vai entrar numa igreja, mas você vai ser a igreja que ele precisa. E o propósito daquela cidade estava esperando um simples copeiro. Alguém que estava ocupado trabalhando. Você pode dizer, meu Deus, eu estou aqui no meu trabalho, no meu dia a dia, fazendo algo tão comum, tão... Você nem acha que é extraordinário, talvez, o seu trabalho, sei lá, varrendo a rua. Não sei o que você acha que não é um trabalho muito top, muito renomado, muito remunerado. Eu não sei. Mas simplesmente aquele homem se colocou na brecha por uma cidade. Ele simplesmente cumpriu o propósito dele. E deixa eu te dizer, se você for ler mais adiante, você sabe como é que esse muro da cidade de Jerusalém foram reconstruídos? Simplesmente aqueles homens, eles estavam com uma espada e com tijolo. Porque a qualquer momento, Sanbalat e Tobias poderiam invadir aquela cidade para matar todo mundo. Então, uma guerra, imagina aquele clima de terror que estava sobre aquela pressão sobre Neemias. Mas Neemias sabia que ele tinha que se levantar com o propósito da vida dele. E nessa manhã eu falo para você, igreja, você tem que se levantar para o seu propósito. Você tem que se levantar para viver aquilo que Deus te chamou. Eu não sei se Deus te chamou, talvez, para ser uma professora do departamento infantil, mas talvez você vai ser a professora que vai simplesmente levantar um pastor naquele DI. Eu não sei se Deus te chamou para isso. Eu não sei se Deus te chamou, talvez, para tocar um louvor aqui. E através do louvor que vai sair da sua boca, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas eu sei que Deus te chamou para fazer alguma coisa nessa terra. Eu não sei qual... Amado, eu não sei simplesmente, sabe, o que Deus te chamou. Mas você chamou para transformar pessoas. Deus te chamou para tocar vidas. Sabe, e o propósito, o que você tem na sua vida, muitas vezes Satanás vai querer tragar esse propósito. Eu não sei se você se lembra, mas quando um menino chamado Moisés nasceu, tinha um decreto para matar todos os bebês. Então, Satanás, ele sempre vai fazer algo para que aquele propósito não seja cumprido. Sabe, queridos, e vocês, cadê as mães? Tem mãe aqui? Levanta a mão. Deixa eu contar algo para edificar você. Esse mês, no início do mês, começou as provas, né? Dia 15, mais ou menos, começou as provas da escola do meu filho. E quando chegou a primeira prova... Aí ele chegou para mim e disse, mamãe, detalhe, a matéria que o menino é muito bom, matemática. Ele disse, mamãe, tenho uma notícia para lhe dizer, mas por favor, mamãe, não diz a papai agora não. Não sei porquê, né, mas tudo bem. Aí eu disse, o que foi, Daniel? Ele disse, eu tirei uma nota muito baixa. Aí eu disse, tirou? Quanto? Qual é o nível do baixo? Ele disse, 4,5. Uma nota muito baixa, né? O qual o pai dele já tinha dado um decreto lá em casa. Se tiver nota abaixo de 8, você sabe o que é a vara.
a vara da correção vai rolar. E ele simplesmente tirou essa nota. E eu sou uma mãe que eu declaro isso para mim. Eu sou uma mãe posicionada na palavra do Senhor. O meu filho vai viver o propósito do Senhor aqui na terra. E Daniel, ele ama jogar bola, né, e tudo mais. E Emerson colocou ele numa escola e tal para jogar futebol. E na mesma semana veio essa nota ruim. Aí eu disse: ô filho, né? E eu disse: eu não acredito que você, o menino mais inteligente da sala, eu estou triste. Sabe por que eu estou triste? Não estou triste pela sua nota 4,5 apenas. Eu estou triste porque eu sei a capacidade que você tem de tirar 10. Só por isso que eu estou triste. Porque eu sei que você é top, você é capaz. Porque eu não sei se você sabe, mãe, mas o senso de capacidade que o seu filho e sua filha vai ter no futuro tem a ver com o que você fala para eles. Tem a ver com o que você acredita e profetiza sobre eles. E eu disse: eu sei que você pode tirar 10, meu amor. E comecei a falar isso para ele: agora faça a sua parte. Está sem assistir. Você vai ler a tarde todinha, você vai estudar a tarde todinha. Essa semana não tem conversa, você vai dormir cedo todos os dias, você vai estudar. Estudou, fez a parte dele é estudar. E eu simplesmente esperando o resultado das provas. Aí chegou. Aí ele: mamãe, e chegou com o Emerson, né? Eu disse: meu Deus, agora é a hora da revelação final. Mamãe, ó, não tem uma notícia muito boa não, brincando, né? A mesma prova da matéria de matemática foi a única que ele tirou 10. O resto 9,5, 9,8, e ele faz questão, 9,8, não foi 9,5 não. Então, assim, quando o resultado 10 veio, o Espírito Santo, palavras. Você constrói o futuro do seu filho. Você declara, querido, o que é que você quer receber no seu futuro. Sabe, eu acredito que é muito bom a gente ter um filho, uma filha que lê a Bíblia, mas quanto preço você está disposto, não é nem pagar um preço, meu Deus do céu, mas você está disposto a sentar com ele meia hora para ler. Você ensinar a palavra para ele. A gente quer ter filhos extraordinários, mas a gente não quer dedicar tempo para isso, para fazer a nossa parte. Então, requer também a nossa parte. O propósito dos nossos filhos está sendo escrito com as nossas palavras também. Então, profetiza, abre sua boca e declara: o meu filho é o melhor. O meu filho, ele sempre chega para mim e diz: mamãe, a senhora acha que eu vou ganhar mais dinheiro do que Neymar? Eu, com certeza, meu filho. Não tenho dúvida que você é o próximo milionário do futebol. Então, queridos, levante mesmo o seu filho. Levante, eu digo a ele: você é um grande homem de Deus, mas ele pode também ser um grande homem de Deus lá nos estágios. Amém? Aonde ele quiser, eu digo: o que você quiser fazer, adoraria ter um filho médico. Mas se você quer jogar futebol, meu filho, mas seja o melhor. Você vai e jogue. Então, simplesmente, querido, só não seja policial, aleluia. A oração do desespero de uma mãe. E com isso, eu queria que vocês abrissem agora, vamos lá, Hebreus. E eu disse: Senhor, olhe, pense, viu, minha madrugada, Jesus amado. Abre lá em Hebreus. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Tem uma versão que fala, que é: ora, a fé é o firme fundamento. Se a mídia conseguir essa versão aí, seria, por favor, se conseguir, tá? Se não conseguir, tudo bem, a gente fala nessa mesmo. Que diz assim: ora, a fé, aí tá, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Seguiu? Pronto. Nessa versão, eu gosto muito dessa versão que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Querido, eu tô crendo, né? Eu não falo assim: eu tô crendo na minha cura, a manifestação da minha cura. Mas eu ainda não estou vendo, estou lá cheia de dor. Querido, mas a fé é o firme fundamento que você tem que estar firmado nele. Os sintomas não podem te parar. A situação financeira, a situação da tua família, a tua casa, a tua rua, seja lá qual área da sua vida você hoje está exercendo fé naquela área. Eu não sei qual é.
Mas seja lá qual for, a Bíblia me garante que a fé é um fundamento das coisas que se esperam. Agora eu lhe pergunto, você está esperando alguma coisa? Amém. Querido, a gente precisa estar com expectativas em Deus, esperando alguma coisa. Um crente que não está esperando nada é um crente que está sem palavra dentro dele. Porque um crente cheio da palavra está esperando algo acontecer. Eu não sei você, mas algo tem dentro, aquele fervor dentro de você, aquela expectativa ardente dentro de você. Algo vai acontecer, uma ligação vai chegar, simplesmente um WhatsApp, hoje, né, até um Instagram você recebe, não sei. Mas algo vai acontecer na minha vida hoje. Amém? Simplesmente você declara isso. Porque a fé é um fundamento. Você tem que estar firmado nele. Agora, deixa eu lhe dizer, querido. Pense numa coisa. Que se você não estiver firmado em alguma palavra, algo vai te derrubar. O quê? As ciladas de Satanás vai te derrubar. Você precisa estar firmado na palavra do Senhor. Sabe lá em Provérbios 4, 20? Abre lá, por favor, para eu ler com vocês. Provérbios capítulo 4, no versículo 20. Eu vou até o 22. Olha só o que diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Todos os dias a dor estava lá, o sintoma estava lá, mas eu dizia... a palavra de Deus é saúde para o meu corpo. É saúde para o meu corpo. Satanás, eu sou sarada e curada. A Bíblia fala que certamente, abre lá por favor, Isaías 53, está escrito que certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode passar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, um crente doente é um difamador do evangelho. É forte, né? Mas eu estava me sentindo assim. Eu disse, Senhor... eu estou doente, o que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz? Essa enfermidade não me pertence. Eu sou sarada e curada. Então, querido, mesmo com a dor, e era dor, viu? Era dor, estou rindo agora, mas chorei, viu? Então, assim, mas certamente a palavra, ela não muda. Ela é fiel. Independente dos sintomas, eu não estou negando sintomas, sintomas existem. Amém? Existe tudo, mas independente do tudo, existe o nome que está acima dele. E esse nome se chama Jesus. Esse nome, querido, foi conquistado com um preço alto de sangue. Eu não sei se você sabe, mas nos umbrais da porta do povo de Israel, foi um sangue de um cordeiro. Mas na nova aliança, o cordeiro se chama Jesus. Eu não sei se você sabe, querido, mas aquele corpo foi cravado no madeiro por conta de você. Então, a nossa vida aqui na terra importa como a gente vive. E Deus não nos chamou para viver doente. Deus nos chamou para viver sarados e curados. O preço foi pago, certamente Ele tomou. Certamente, certamente. Aí no versículo 2, lá em Hebreus, eu vou voltar para Hebreus, vou ficar em Hebreus. Diz assim, pois foi por meio dela que os antigos, por meio de quê? Diga assim, da fé. Aí você vai observar aqui, na galeria da fé, segundo meu esposo querido, maravilhoso, ele disse, meu amor, galeria não, é a Ceasa da fé. Tem cura para tudo. Tem exemplo de fé para todas as áreas da sua vida. Você já foi na Ceasa, querido? Você chega lá, não tem de tudo? Pronto. Qual é o problema que você está passando? Deixa eu te dizer. Aqui na Ceasa da Bíblia tem de tudo. Resolva seu problema lendo ela. Amém? Agora, sabe por que muitos crentes não estão recebendo aquilo, o resultado da fé? Porque simplesmente eles não estão firmados na palavra. O firme fundamento da fé, diga assim, é a palavra de Deus. Amém? Diga assim, eu estou firmada
Na palavra de Deus. Então, querido, sabe o que eu fiz? Paguei de doida. Peguei aqui o curso de cura. Eu fui ler fé, né? Primeiro, veja só. Eu disse, eu vou me encher de fé, viu? Depois que eu li Neemias, eu disse, agora eu vou me encher de fé, porque eu vou me encher dessa palavra. Porque se eu estou doente, eu acho que eu estou com falta de fé. Aí li o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto. Aí o Senhor, mulher, vai ler cura. Vai ler cura. Aí eu disse, eu tenho vários livros de cura em casa. Vê, o bom é que Manu tem todos esses livros que eu estou indicando, né? Pronto, vai lá, viu, gente, no final. Aí eu tenho esse curso de cura também. Aí eu, mas Senhor, eu não quero ler cura não, Senhor. Eu quero ler fé, eu quero me encher de fé. O Senhor, vai ler cura. Tá bom, Senhor, eu sou muito obediente. Olha onde já estou, gente, vê. Tem 306 páginas nesse livro e eu já estou na 185, aleluia, em 2 dias. Ei! Sim, deixa eu dizer. E simplesmente eu fui ler esse livro, contra a minha vontade, tá? Da minha carne, mas meu espírito mandando, então eu fui obedecer. E eu me enchendo da palavra, me enchendo da palavra, me enchendo da palavra. E pense como Kenneth Hagin, meu Deus, ele bota a palavra em você, né? E um dos dizeres fala aqui, não, Deus não pode fazer na sua vida mais do que você lhe permitir fazer. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele ceará comigo. A palavra de Deus é um remédio infalível para todo o seu corpo e para todos os problemas da sua vida que possam vir contra você. Então, não é somente cura, mas é andar em saúde. Eu não quero somente ser curada, eu quero andar em saúde divina. Porque o propósito de Deus não é somente cura. Diga, é saúde. O propósito de Deus, querido, não é que só que você tenha dinheiro, mas que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. E saúde faz parte de todas as áreas. Um bom casamento faz parte de todas as áreas. Um bom relacionamento com as pessoas faz parte de todas as áreas. Andar em paz, andar em alegria, andar com integridade. Os valores que foi esse mês inteiro pregado para você. E se você perdeu algum, vai de novo ouvir. Por quê? Porque simplesmente é a palavra de Deus. Deus, ele tem um propósito para você andar em plenitude em tudo, em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, simplesmente, está passando... Rapaz, eu estou com um problema nessa área. Vá ali na livraria, te enche. Procura versículos sobre isso. Eu me peguei com todos os versículos de cura que tinha. Se você estiver pressando, eu te digo tudinho. Amém? Porque eu estava passando por esse processo. Agora, imagina que eu estou passando por um processo desse e vou me encher... deixa eu ver aqui no Google que é mesmo. Porque até um dos médicos disse, provavelmente é bico de papagaio ou hernia de disco. Eu repreendido em nome de Jesus. Aí o raio-x saiu, o médico disse, olha, não tem nada preocupante aqui não. Eu, glória a Deus, vou pegar o laudo e esfregar na cara do inferno. Então, querido, simplesmente se posicione, porque o mundo está aí, vai dizer que é qualquer coisa. Tem uma dor de cabeça, se você for ver um Google, vai dizer que tu está com câncer. Então, se enche dessa palavra, porque a palavra é a verdade. Amém? Essa palavra muda a tua vida, porque mudou a minha. Amém? Mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha história, mudou o meu destino e vai mudar o seu. Amém. Já mudou. Aleluia, porque eu não sei você, querido, mas a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Tem alguma coisa velha na sua vida? Atitudes velhas, aquelas crecas velhas. Ei, já passou. Amém? Eis que tudo se fez novo. Você tem que estar cheio da palavra, ao ponto de quando chegar alguma coisa, você, sair. Sabe, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? O poder que ressuscitou Jesus entre os mortos mora onde? Diga assim, dentro de mim. E eu te pergunto, se ele ressuscitou Jesus, o que é mais poderoso do que isso? Se, sinceramente falando, tem algo aqui na terra que Jesus não é capaz de fazer? Ele é. Agora, sabe qual é a chave para ele fazer? Você quer saber?
Abre lá em Marcos. Eu vou falar Hebreus, aleluia, mas vamos lá. Abre lá em Marcos, no capítulo 11. Mas não é o versículo 23 ainda. Marcos, capítulo 11. No versículo 12, por favor. Eu vou ler daqui. Olha só, está Jesus com seus discípulos passeando. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vamos lá. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Presta atenção, viu? Seus filhos estão observando o que é que você está falando. O povo da sua casa, sua família todinha está ouvindo. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passaram, viram a figueira seca, desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: homem de Deus, tinha fé em Deus, meu irmão. Está andando comigo, Pedro. Parafraseando, tá? Versículo 23. Versículo 23. Em verdade, lhes digo que se alguém... Tem alguém aqui? Disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz... assim lhe será feito. Versículo 24. Portanto, a chave. Olha a chave. Eu digo que tudo o que pedirem em oração, creio que receberão. E assim sucederá. Para mim, essa foi a chave para a minha vida. Querido, o problema é que a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente não está orando. A gente não está pedindo. Ah, mas Deus sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Porque se por acaso, se você... Um exemplo, eu quero algo, mas eu quero algo rosa, Senhor. Aí, se por acaso chegar azul, vai me satisfazer? Não, porque eu quero rosa, então Deus precisa saber que você quer rosa. Amém? Então, querido, seja específica. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem. Querido, eu acho incrível isso, que é tudo, que para você é uma besteira. Você, eu vou orar a Deus pedindo isso. Mas não é importante para você. Porque, por exemplo, para mim, até um sabor de um bolo, eu trabalho com bolo, até um sabor do bolo, vamos lá, meu aniversário, um exemplo. E para mim, um sabor do bolo que eu gosto é importante. Então, para Deus também é. Senhor, eu quero assim, desse jeito, com esse jeito, um mimo. Pronto, do seu jeitinho, do seu mimo, Deus, Ele é capaz de fazer. Mas peça. O problema é que você está esperando receber algo que você não foi capaz de pedir. Amém? Então fale ao Senhor. E simplesmente, querido, as coisas vão se mover. Deus, Ele vai, vir ao teu encontro, as suas palavras. Deixa eu te dizer, vai ter um dia que você vai ser encontrado com as respostas da sua oração. Se você observar direitinho, você mora na casa que um dia que você orou. Você tem um carro que um dia você orou. Você tem um filho que um dia você orou. Até meu marido querido, maravilhoso, quando eu vou botar o café dele, eu digo, meu Deus, um dia eu orei para fazer esse café da manhã cedo, enquanto ele está lá na beleza do sono dele maravilhoso. Mas um dia eu orei para fazer isso. Né? Eu lembro que um dia eu dizia, ai meu Deus, eu só quero ter um marido, um casamento, que eu quero passar a roupa dele. Aí tem até isso. Então, a nossa rotina, querido, é fruto da nossa oração. O que você tem hoje, a casa que você tem. Sabe, uma vez eu cheguei, um tempo desse eu cheguei na casa de uma amiga minha e a casa dela estava em reforma.
E ela disse, amiga, eu não queria te trazer aqui não, porque a casa está desse jeito. Eu disse, oxe, mulher, eu quero fazer parte do processo. E hoje, quando eu chego na casa dela, a casa dela está lá linda, mas um dia foi uma oração. Ela disse, amiga, só podia ser Deus. Querido, a sua vida de oração vai inspirar outras pessoas. O jeito como você orou. Sabe, querido, o processo, aquela área na sua vida que você perseverou. Eu não sei qual é a área. Sabe, tem pessoas aqui que estão relutando por anos em certas áreas da vida. Isso pode ser na área da cura, isso é na área do casamento, isso é no relacionamento com o filho. Talvez seu filho está nas drogas agora, mas deixa eu te dizer, veja como Deus vê ele. Não desista dos seus filhos. Sabe, querido, eu acho extraordinário e a gente vai ver na galeria da fé, aleluia. Hebreus capítulo 11. Aleluia, deixei marcado em nome de Jesus. Pela fé, entendemos, versículo 3, 11:3. Aleluia, vamos lá que eu tenho pouco tempo. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Como foi que Deus criou o universo? Diga assim, falando. Se você for para Gênesis, que eu lhe aconselho aí, leia a Bíblia, amém, todas as revelações que você precisa estar lá. Você não precisa hoje na nova aliança de um profeta para falar as coisas para você. Se você abrir a Bíblia, Deus está lá falando com você, amém? Então lá em Gênesis a gente vai aprender que Deus ele criou o mundo falando. E você acha que você vai criar as coisas como? Falando. No versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Versículo 5, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora, querido, o versículo 6 é sensacional, sensacional. Andresa, eu quero agradar a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Eu não sei você, querido, mas se tem uma coisa que eu não quero é desagradar a Deus. Mas o Senhor, ele ainda diz como você pode agradar a Ele. Olha o que está escrito no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, sem fé é impossível você agradar a Ele. E Andresa, como é que eu vou me encher de fé? Ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E não é somente, querido, ouvir pregações, mas também ler a palavra de Deus para se encher de fé. Se enche dessa palavra. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Simplesmente, querido, imagina, se você for ler Gênesis, você vai ver a história de Noé. Um senhor de idade, imagina, anos e anos construindo aquela arca. Mas deixa eu te dizer, o povo zombando dele, dizendo, imagina o que ele passou. Tá doido esse homem. Sem chover, mas simplesmente, deixa eu te dizer, teve um dia que a chuva começou e não parou, não. E sabe o que aconteceu? Ele e a sua casa foram salvos. Porque ele simplesmente ousou andar pela fé. Você já ouviu pessoas dizendo, para que essa palhaçada? Está todo mundo na igreja, está fazendo isso, dizimando, você já ouviu? Tem gente que fala. Deixa eu te dizer, mas tem uma hora, querido, que eles vão querer ter o que você tem. Sabe quando o desespero bate, quando um filho adoece, quem é que ele procura mesmo? Procura você para orar. Não é assim? Rapaz, está no desespero de estar... Ora para fulano, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o que você tem é diferente. O que você tem de mais precioso é a palavra de Deus. Querido, eu estou lendo agora Jó, né? Estou na parte de Jó da Bíblia. Mas eu ainda estou na parte de muita aflição. Aleluia, glória a Deus. Que levou tudo, que saiu tudo. Mas deixa eu te dizer, mesmo que acontecesse como foi com Jó,
o que você tem de mais precioso é a palavra de Deus. E essa palavra tem poder de reconstruir tudo. Eu não sei se você já viveu, eu tive que falar isso para uma amiga minha essa semana, e o Senhor me lembrou do meu início. E eu tive várias situações, eu fui criada com a minha avó, mas minha avó morreu, eu tinha 10 anos, e depois eu fiquei mais 3 anos morando com a minha tia e com alguns familiares meus. Nunca morei com a minha mãe, até meus 13 anos de idade. E isso aí é algo que foi, assim, para mim, muito extraordinário. O que aconteceu, né, na minha vida. Eu nunca imaginei. E com 13 anos de idade, simplesmente, eu tive que ir morar na casa da minha mãe. E a situação foi bem grave, assim, na minha família, os 4 anos que eu morei com ela. Tudo que você pudesse imaginar acontecia na minha vida. E com 17 anos de idade, eu estava precisando de um teto para morar. E eu já namorava com Emerson, né, namorava, mas eu precisei, naquele dia, de um teto para dormir. E isso foi a minha situação. E, simplesmente, foi muito difícil para mim, porque eu não podia nem ir para a casa do meu pai, eu não podia ir para a casa da minha mãe. Isso não é uma situação difícil? Eu me imaginava com José da vida, no fundo do poço. Mas eu conheci essa palavra com quantos anos? Com 17 anos. E quando eu conheci essa palavra, o versículo que mudou a minha vida foi 2 Coríntios 5,17. Que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu lembro que eu tive que pedir a uma pessoa para dormir na casa dela. E, gente, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida como aquela noite. Sabe aquela noite que você diz, pronto, cheguei no fundo do poço. E eu, com muita vergonha, eu cheguei para essa pessoa e disse, posso dormir na sua casa? Foi tão difícil, tão difícil. Eu não sei se você já precisou de um teto para dormir. Aquela pessoa me cedeu, eu fui muito grata. Passei um tempo na casa daquela pessoa. Mas anos à frente, depois se passaram, né? Aquela situação mudou por conta da palavra que eu conheci. Né? E com menos de 3 meses, viu? Eu estava morando numa casa alugada por mim, sem ser casada, com 17 anos, trabalhando, tendo minha vida. Então, você que é jovem, trabalhe. E o que aconteceu, quando foi anos depois, aquela pessoa estava na minha casa, na minha empresa, trabalhando, lavando os pratos. Eu nunca imaginei pensar naquilo. Aí o Espírito Santo disse para mim, você se lembra que um dia você se humilhou para essa pessoa? Ao invés de vergonha, eu te dou dupla honra. Hoje ela trabalha para você. Então, naquele dia, eu nem esperava, mas naquela noite de sexta-feira, eu falando para essa minha amiga, ela passando por uma situação, e eu disse, querida, o mundo dá muita volta. O que você está passando hoje, deixa eu te dizer, a palavra de Deus pode transformar. E ao invés de precisar de uma dormida na casa de alguém, você vai dar dormida para pessoas. E isso aconteceu na minha vida, queridos. Eu nunca mais na minha vida, foi a única vez que eu precisei de um teto para dormir, de pedir a alguém. Porque Deus, Ele restaura quando você se ousa andar em fé. Eu sempre declarei isso na minha vida. Eu simplesmente mudei a minha vida. E eu imaginava, eu dizia para essa pessoa, meu Deus, eu falei até para minha cunhada essa semana, né? Eu disse, meu Deus, como a gente, quando começa a andar na fé, no meu início, na minha caminhada cristã, eu imaginava que eu ia me casar com Emerson, ia morar na casa da família dele, ia viver lá, ia ter meus filhos lá. Pelo amor de Deus, o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Para as nossas vidas é muito maior. Ele é capaz de nos colocar em lugares muito altos, que a nossa mente é incapaz de pensar. Por isso que eu gosto desse versículo. Ele é poderoso para fazer. Efésios 3:20. Infinitamente mais do que quando pedimos ou pensamos. Porque eu, Andresa, eu era incapaz de pensar.
o que eu estaria hoje vivendo, o que eu estaria fazendo. A Andresa, de 17 anos, era incapaz de imaginar que eu poderia comer onde eu quisesse comer. Teve uma fase na minha vida, quando eu morei com a minha mãe, querido, que era só cuscuz e ovo, arroz e ovo. Aí lá em casa tem um negócio que eu olho tudo na vida, menos ovo. Me chame para qualquer coisa, mas não chame para comer um pirão de ovo, um cuscuz com... Não me chame para isso, não. Eu prefiro o cuscuz com salsicha, mas com ovo, não. Pelo amor de Deus. Então, lá em casa, eu disse, ovo, não. Aí a Emerson diz, mas, meu amor, tem dia que é picante, tem dia que pode ser... Ovo, não. Eu ignoro o ovo, pelo amor de Deus. Mas era aquela situação que eu passei, né? Anos e anos e anos e anos. Os anos que eu fiquei, né? Morei com a minha mãe. Vi numa situação muito, muito, muito séria, assim, financeira. E eu dizia, meu Deus do céu. A situação, eu tive que crer para entrar num colégio, na época, né, o ginásio pernambucano, para você entrar, tinha que fazer a prova, tudinho, para poder almoçar na escola. A fé era essa. E eu fazia de tudo, fiz de tudo. Quando saiu o meu nome na lista do colégio, que eu passei no ginásio pernambucano, parecia que era um vestibular em medicina. Meu Deus, eu passei. A situação, porque até a diretora da escola, ela dividia a marmita comigo. Porque eu saía do Ibura, aleluia, imagina, do Ibura, para estudar em Santo Amaro. Isso eu saía de casa 4 horas da manhã. E eu nunca imaginei viver o que essa palavra pode fazer. Só a palavra de Deus, querido. Não é não pense assim, meu Deus, somente se eu estudar, se eu fizer isso. Isso também. Isso faz parte, você tem que fazer a sua parte. Eu trabalhei, eu fiz a minha parte, trabalhei muito, aleluia, ainda trabalho, para fazer a minha parte. Mas deixa eu te dizer, se o Senhor não te der saúde, querido, você não levanta, não. Então, é essa palavra que muda. É a consciência que essa palavra trouxe para a minha vida. Ela mudou a minha vida. O louvor pode vir. Aleluia, pode subir o louvor. Então, é a palavra de Deus que muda. Ela transforma a sua vida. A sua vida de fé, ela pode ser mudada. Pode ser afetada. E deixa eu lhe dizer, eu ainda não vivo em certas áreas a plenitude. E que ninguém está vivendo, na verdade. Não é assim? Tem área que a gente está lá. Deixa eu beber mais água aqui. Que a gente tem que verdadeiramente andar em fé naquela área, mudar, né, assim, mas deixa eu lhe dizer. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1, olha o que diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa... Ele é autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. E você pode ficar de pé, aleluia, louvor, já vai tocar alguma coisa aqui, mas deixa eu dizer para você, só a fé é capaz de mudar a sua vida. Fé na palavra de Deus, fé para permanecer. Rapaz, eu preciso, talvez você tropece, ainda caia. Rapaz, eu não tenho, irmã, eu queria, sabe, estar no caminho do Senhor, mas eu acho que eu vou cair. Não sei se tem alguém aqui que se acha que é incapaz de permanecer firme. Deixa eu te dizer, querido, a palavra do Senhor sustenta. Se você se encher dessa palavra, você vai permanecer firme nessa palavra. Você tem que se firmar na palavra do Senhor. A sua fé não pode se apoiar no ser humano, mas no poder de Deus. Então, se você chegou aqui nessa manhã, determinada a dar um passo em fé para o caminho do Senhor, deixa eu te dizer, a sua hora chegou. O seu momento chegou. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. E eu te digo isso com toda sinceridade, porque Ele mudou a minha, Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Não importa o buraco que você está hoje. Se você ousar crer, Ele é capaz de te tirar de lá. Porque Ele me tirou desse buraco. E Ele quer tirar você.